E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai dar uma olhada em uma verdadeira ironia do nosso dia a dia. Nós vamos mergulhar em uma realidade sobre higiene que está escondida bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, colada na nossa boca. Sabe aquele hábito diário que a maioria considera incrivelmente saudável? Pois é, tem um monstro oculto aí dentro. Vamos conferir os detalhes sobre o monstro oculto dentro das garrafas de água reutilizáveis. Carregar uma garrafa de água reutilizável para cima e para baixo virou praticamente o padrão ouro para a saúde pessoal e para o meio ambiente, né? É aquela companheira constante. Tá sempre ali na academia, na mesa do escritório, no porta-copos do carro. A intenção é maravilhosa, manter a hidratação em dia. Mas é bem aí que a história muda de figura. Dados recentes e testes profissionais de laboratório revelaram um segredo surpreendentemente sujo à espreita dentro desses recipientes tão populares. É uma verdade meio indigesta. A água purinha que entra na garrafa quase nunca é a mesma que sai. Pode até parecer difícil de acreditar, mas a garrafa de água reutilizável média pode ser, pasme, 40.000 vezes mais suja do que um assento de privada comum. É mole? É o tipo de estatística monumental que faz a gente parar tudo e repensar imediatamente todas aquelas coisas que consideramos limpas na nossa rotina. Mas o que exatamente significa ser 40.000 vezes mais sujo? Bom, testes baseados em amostras de laboratório mostraram que esses itens queridinhos abrigam uma média de 20,8 milhões de unidades formadoras de colônias, as famosas UF6, de micróbios vivos. Isso mesmo, vivos. A gente não está falando só de marquinhas de uso ou desgaste do material, não. São ecossistemas inteiros de organismos biológicos fazendo a festa no exato lugar de onde a gente bebe água todo santo dia. Ou seja, a garrafa não está só sendo usada, de certa forma ela está bem viva. E saber quem são esses moradores do ecossistema é o que realmente preocupa. Os pesquisadores encontraram dois tipos bem específicos de contaminantes biológicos ali. Primeiro, os bastonetes gram-negativos. São bactérias frequentemente associadas a infecções que estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos modernos. E o segundo tipo é o grupo Bacillus, micro-organismos que podem desencadear vários problemas e desconfortos gastrointestinais. O ponto principal aqui não é uma poeirinha inofensiva, tá? Estamos falando de patógenos com um potencial real de causar doenças. Vamos entender melhor como isso acontece analisando o fator tampa nos resultados de laboratório. Olhando mais de perto os dados, fica muito claro que a própria estrutura do recipiente, mais especificamente o design da tampa, tem um papel gigantesco em quanta bactéria consegue se multiplicar lá dentro. As tampas com bico e as de rosca foram as piores de longe, abrigando alarmantes 30 milhões de unidades formadoras de colônias cada uma. Sabe por quê? Porque esses designs têm fendas e roscas super difíceis de limpar, criando um verdadeiro condomínio de luxo para as bactérias. Já aquelas garrafas com tampa tipo squeeze, que a gente precisa apertar para a água sair, se saíram bem melhor. Elas abrigavam só um décimo dessa quantidade, cerca de 3 milhões de UFCs. Mas calma lá, antes de comemorar a vitória das tampas squeeze, a gente precisa encarar uma dura realidade. O melhor cenário testado ainda é 6.000 vezes pior que o banheiro. Exatamente, a opção mais limpa de todas ainda tinha 6.000 vezes mais bactérias que um assento de privada. Mesmo escolhendo o melhor design, o nível de contaminação é incrivelmente alto para algo que a gente leva à boca repetidas vezes durante o dia. Agora, prepare-se para o confronto da contaminação doméstica. Para transformar esses milhões de micróbios em algo mais fácil de visualizar, é muito útil comparar a média da garrafa de água com objetos que a gente já sabe que são sujos em casa. E os resultados chegam a ser cômicos. Os dados mostram que as garrafas são 2 vezes mais cheias de germes que a pia da cozinha, que já não tem fama de ser muito limpa. Elas também são significativamente mais sujas que aquele mouse de computador que a gente toca ininterruptamente. E a cereja do bolo tem mais bactérias que a tigela de água de um pet. Pensa só. De alguma forma, aquela baba diária de cachorro de gato resulta num bebedouro mais limpo do que as nossas adoradas garrafas de saúde. Inacreditável, não é? E tudo isso nos leva aos hábitos dos consumidores e como eles criam ambientes propícios para os germes. A grande pergunta é como a situação chega a esse ponto. Bom, a ciência explica que o interior de uma garrafa é escuro, úmido e fica em temperatura ambiente. Basicamente o paraíso na Terra para a reprodução acelerada de mofo e bactérias. É por isso que os hábitos de limpeza são absolutamente críticos. E olhando para os dados de comportamento, a gente nota um cenário bem perigoso. Tudo bem, mais de 60% das pessoas relatam lavar as garrafas todo dia.
Ótimo, mas tem uma parcela considerável arriscando a própria saúde. Uns 25% lavam só algumas vezes por semana e impressionantes 15% admitem que higienizam o recipiente apenas algumas vezes por mês. Em questão de semanas, as colônias encontram tempo e paz absolutos para se tornarem gigantescas. E aqui vai um aviso imenso. Pagar caro numa garrafa premium não compra imunidade contra as leis da biologia básica. Independentemente de ser um modelo de aço inoxidável super isolado de marcas famosas, tipo Hydro Flask ou Thermo Flask, ou uma garrafinha de plástico mais simples, livre de BPA, a biologia não está nem aí para o preço ou para o logotipo. Esse mesmo produto maravilhoso, feito para trazer saúde, pode e vai causar problemas gastrointestinais se for largado na pia. Mas tem salvação. Vamos ver as melhores práticas para a higienização adequada. Ainda bem que a solução não exige de forma alguma abandonar o hábito sustentável de usar os recipientes reutilizáveis. Criar uma rotina de lavagem rigorosa na pia é, de longe, a defesa mais eficaz e prática contra essa ameaça microscópica. É literalmente sobre usar ação mecânica, pegar uma escova de cerdas firmes para não deixar a água parada e esfregar de verdade. O objetivo é remover o que a gente chama de biofilme, que é aquela camada invisível e perigosamente escorregadia de bactérias que tenta se grudar permanentemente nas paredes internas e no fundo escuro. Com base nos dados, os especialistas em saúde recomendam 2 regras que são inegociáveis. Passo 1. Lavar rigorosamente a garrafa com água morna e sabão pelo menos uma vez por dia. Isso já quebra a primeira linha de defesa dos germes. Passo 2. Fazer uma higienização profunda e desinfetante pelo menos uma vez por semana, seja com soluções específicas, vinagre ou água fervente nas peças que aguentam calor. Só esse segundo passo garante que o que ficou escondido lá no fundo das roscas da tampa seja de fato erradicado. Só que tem um detalhe: essas regras diárias precisam ser dobradas sob certas condições. É essencial intensificar a limpeza quando a gente está com sintomas de gripe ou resfriado, para evitar ficar se recontaminando toda hora. Beber água enquanto se faz uma refeição também transfere inevitavelmente partículas de comida e novas bactérias da boca direto para o dico. E a regra máxima: se a garrafa for preenchida com bebidas açucaradas ou sucos, a lavagem tem que ser imediata. O açúcar transforma aquela água num verdadeiro banquete gratuito para as bactérias, acelerando a multiplicação em níveis estrondosos. Com todos esses resultados impressionantes e a realidade de um mundo microscópico habitando objetos tão comuns, o conceito de hidratação ganha uma nova camada de alerta. Saber sobre as dezenas de milhões de bactérias que podem estar prosperando livremente agora mesmo certamente dá uma vontade de correr até a cozinha e caprichar na esponja. A grande questão que fica é, da próxima vez que a sede bater, o que exatamente vai estar entrando junto com o próximo gole?